Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de falar hoje sobre doenças e sintomas. Muitas pessoas nos perguntam se uma doença ou um sintoma pode ser visto através de uma constelação familiar. E a resposta é sim. As doenças e os sintomas podem ser um tema da constelação familiar. Muitas vezes, então, a doença ou sintoma está representando uma pessoa que foi esquecida ou excluída no nosso sistema. E quando podemos olhar para esta pessoa, muitas vezes nós percebemos que o sintoma ou as doenças regridem, e em alguns casos até podem desaparecer. Mas o que as pessoas fazem de comum com as doenças? Elas querem eliminar as doenças e os sintomas. Então, da mesma forma que excluímos pessoas dentro do grupo familiar, queremos fazer o mesmo com as doenças e os sintomas. E assim percebemos que essas questões de saúde vão se perpetuando na vida da pessoa e ela não consegue resolver. A diferença é com qual postura o cliente olha para esse sintoma e para essa doença. Então, as constelações nos dão essa oportunidade de olhar de uma forma diferenciada a partir daí para os sintomas e para doenças, não como um inimigo, né? Como algo que quer nos prejudicar, mas como algo que nos quer apontar para uma pessoa ou alguma situação dentro do sistema que está em desequilíbrio. Isso não isenta ninguém de procurar ajuda médica, psicológica, nada disso. Pelo contrário, a terapia da constelação familiar é uma terapia complementar, reconhecida pelo Ministério da Saúde, inclusive. Mas temos que ter muito cuidado, porque algumas pessoas acham que simplesmente constelando elas resolvem questões de saúde e não precisam mais de acompanhamento médico, e isso é um erro. O que não podemos é generalizar em torno desses sintomas e dessas doenças, achando que tem uma regra. Determinada doença, determinado comportamento na família. Isso não existe. Precisamos olhar caso a caso e identificarmos no ato, por isso que a constelação é fenomenológica, nós observamos na hora, no campo familiar do cliente, o que está acontecendo referente a esse sintoma e doença. Por exemplo, nós lemos em alguns livros, inclusive em livros do Bert Hellinger, que o câncer de mama está associado à mulher que não se reconcilia e critica profundamente a própria mãe. Então, isso é uma observação que ele fez em alguns casos, mas nós não podemos tomar isso e generalizar que todos os casos de câncer de mama têm a ver com essa repulsa à figura materna. Muitas vezes observamos em pacientes com depressão que falta a presença interna, né? Falta o paciente tomar a figura do pai ou da mãe. E a ausência desse pai, dessa mãe, de tomar esse pai e essa mãe, né? Sem críticas, sem exigências, é um dos fatores que levam muitos pacientes a processos de depressão. Portanto, a constelação vem contribuir em muito, né, no auxílio de pessoas que principalmente têm doenças crônicas, né, e que vão a vários médicos por muitos anos e não conseguem muitas vezes resolver as suas questões de saúde. Então, ela abre uma possibilidade de uma nova visão e de uma nova percepção do cliente para questões que até então ele nem desconfiava que poderiam estar afetando a própria saúde. Muitas crianças também, que apresentam quadros de debilidade de saúde, normalmente estão apresentando ali uma forma de chamar a atenção para o sistema familiar de que algo está errado, ou algo na relação dos pais não está correto, não está bem, os pais não estão bem, ou alguém na família não está bem, ou alguém na família está sendo esquecido ou excluído. Então essas crianças, através de um amor cego e inconsciente, manifestam essa exclusão através de sintomas e doenças também. Por isso que nas constelações, os pais podem constelar por filhos menores de idade com problemas de saúde, por exemplo, ou qualquer outro tipo de problema. Então, recentemente, atendi uma paciente que veio trazer uma questão particular, específica do seu relacionamento afetivo, e ela relatava também que a filha vivia doente. Quando ela começou a fazer o trabalho da terapia sistêmica breve, que são atendimentos, poucos atendimentos individuais que faz com o cliente, no máximo até 3 atendimentos, ela percebeu que quando ela começou a trabalhar as suas questões emocionais, através da percepção que a constelação traz, a filhinha dela deixou de ficar doente. Então, ela ficou surpresa com isso. Gustavo, como é que é possível?
É possível porque, através dos sintomas, a sua filha manifestava algo que estava equivocado, que estava errado no teu sistema familiar. Quando você começa a olhar para isso, começa a retomar algo que você precisa retomar, por exemplo, tomar os seus pais, isso rapidamente já afeta a criança, atua na criança e aí não há mais necessidade da criança representar talvez essa ausência do pai, da mãe, do vovô e da vovó através de um sintoma e a criança fica livre para viver o destino dela. São essas observações que fazemos com muita frequência nos trabalhos das constelações, mas como eu já disse aqui hoje, sem generalizações. Cada caso é um caso e precisa ser avaliado individualmente. Então, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal, faça suas perguntas que a gente vai formulando os vídeos para responder. Aí abaixo do vídeo também tem as datas dos nossos workshops de constelação familiar. Vocês são convidados, fazemos esse trabalho uma vez por mês aqui em São Bernardo do Campo. Tem aí o link de inscrições e estamos aqui à disposição de vocês. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.